Salve, salve, torcida colorada! Alice do Canto aqui. Bom, estreamos no Gauchão. Estreamos com uma vitória e uma vitória tensa. Já começamos o ano assim, com uma vitória tensa, em um jogo onde brilhou o Sub-20, né? Que a gente já era esperado, já era sabido que o Sub-20 ia atuar nesses primeiros jogos do Gauchão, ali misturado um pouco com jogadores que já faziam parte do plantel profissional, né, que já haviam atuado de alguma maneira pelo profissional e que inclusive foram os jogadores que mais deixaram a desejar, né? Ali tirando o Antony, que não teve culpa de nada desta vez, Vitor Gabriel e Alain Benítez. Gente, o que foi a atuação de Alain Benítez hoje foi algo assim desastroso, numa maneira catastrófica, assim. Enfim, tivemos essa vitória de virada dentro do Beira-Rio. O nosso primeiro tempo foi tenebroso, mas é uma linha muito tênue, gente. Eu estava no estádio, né? E inclusive arranjei algumas brigas assim, porque, poxa, é o primeiro jogo do ano e é um jogo jogado pela base. Um time que jogou pouquíssimas vezes junto, então estavam meio que se encontrando ainda. A gente tomou um gol muito cedo, é verdade, e um gol ontológico, assim. Ele nunca fez e nunca mais vai fazer na vida dele, né? É um gol que é a cara do Inter tomar, ainda mais uma estreia dentro de casa, enfim. Tomamos o gol, foi um balde de água fria, foi. E no primeiro tempo não tivemos cabeça nenhuma para reverter essa situação, tanto em placar, o placar obviamente, mas de mentalidade de postura dentro de campo. A gente não ofereceu perigo nenhum, né, ao Novo Hamburgo, a defesa do Novo Hamburgo, ao goleiro do Novo Hamburgo. O Inter teve sim a posse de bola gigantesca, mas isso não se converteu em absolutamente nada. Terminamos o primeiro tempo muito pessimistas, mas eu, pelo menos, sempre apoiando os guris, né? Eu não gosto de ter reação nenhuma até o final do jogo, principalmente se tratando da base. Cara, é apoio. Ali os guris estão fazendo a estreia no profissional e tem que apoiar, tá? Voltamos para o segundo tempo, e é muito difícil, tá? Ter a cabeça de voltar para o segundo tempo derrotado, né, por 1-0, dentro de casa, e a gente conseguiu, de alguma maneira, se reerguer. E eu acho que esse, de alguma maneira, ele passa por alguns nomes, né? A gente tem o próprio Alisson, que eu já falei no vídeo anterior, que é um cara, um guri que a gente tem que ficar de olho, tem que prestar atenção, porque ele tem potencial, e ainda mais na lateral, que é aquela posição horrorosa do futebol. Então o Alisson fez o gol de empate. Tivemos o gol da virada com o Diego Coser, né? Mas a coisa boa desse jogo, obviamente ganhamos, né, de virada, isso foi muito bom, mas a coisa boa desse jogo foi o Benjamin, o volante. Gente, o que jogou bem o Benjamin hoje? É óbvio que a gente sabe que o Gauchão é uma régua baixa, era Inter Novo Hamburgo, mas ele destoou de uma maneira dos demais que ficou feio o negócio. Ele acabou com a bola, assim, era uma coisa surreal, né? E é muito fácil da gente se iludir e achar que, enfim, né, resolvemos o nosso meio campo. Mas ele mostrou, assim, uma resiliência no jogo de hoje. Ele chamou a responsabilidade de uma maneira que não é qualquer um que faz, né? Então dá um alívio, assim. Tu vê um guri da base que mesmo perdendo de 1-0 no primeiro tempo, volta no segundo, no primeiro tempo ele já foi muito bem. É isso, tu via ali o cara destoava, parecia, né, que estava em outro universo, assim. Então tu vê o guri voltar, foi fundamental no jogo, levava o jogo para outro lugar, assim. Tu via que ele estava em outra mentalidade. Então o Benjamin é uma surpresa que eu não estava esperando. A gente colocava expectativa em outros jogadores, eu acho, da base, né? E o Benjamin foi uma surpresa
muito boa. Então, seguimos de olho nele nos próximos jogos, porque sim, o Inter seguirá os próximos jogos mais ou menos com esse time, né? Eu acho que a gente pode testar algumas coisas diferentes. E, gente, a base a gente tem que apoiar, tá? A gente tá indo disputar esse campeonato, já tá dito que é a base que vai disputar em sua maioria, né? Então, paciência, torcida colorada. Eu sei que é difícil. Eu sei que o Inter tá nos devendo demais nos últimos anos, demais. Mas paciência. Cara, se tu for pra cornetar, fica em casa, sabe? Não vai no estádio. Fica em casa. São os guri. E essa vitória de virada dentro de casa, pô, deu uma moral muito absurda, sabe, para eles. Então, ter o apoio da torcida e ter virado esse jogo dentro de casa, porque não importa, gente. Eu tava ali, a gente tomou um gol, e aí é isso, eu fico me resguardando até acabar o jogo para ver quais são as impressões. Mas tu perder ou tu empatar pro Novo Hamburgo numa estreia de gauchão dentro do Beira-Rio é fiasco. Se fosse o sub-15 do Inter jogando uma estreia de gauchão dentro do Beira-Rio, tinha que ganhar. Não importa, é o Inter, continua sendo o Internacional. Em termos técnicos, em termos de estrutura, em termos de financeiro, de orçamento, tudo, é a obrigação ganhar. Tinha que ganhar, né? Levamos esse susto aí com um gol que o cara foi muito feliz, né? O Alisson não tinha o que fazer, não dá para culpar ninguém, absolutamente ninguém, foi uma em 1 milhão, mas tivemos a resiliência, a cabeça necessária de gurias, gente, do sub-20, que voltaram para o segundo tempo e conseguiram reverter esse placar. Então é uma vitória importante, não no gauchão, até porque vocês sabem que eu deixo claro, cara, gauchão, foda-se, gauchão é qualquer coisa, não acho que o Inter tem que ganhar o gauchão, porque é a única coisa que o Inter pode. Acabou, não é estadual, tem que virar uma copinha, mas é importante porque a nossa base mostrou que dá. Cara, tu consegue ver, eu sei que é irritante o cara errando passe, eu sei que é irritante o cara não conseguindo dar a cortada necessária, mas, são guris, sabe? Então, dá para ver que dá para sair alguma coisa daí, né? A gente não pode cobrar como se fosse o Real Madrid. Então, tenhamos a consciência e que a gente consiga apoiar os guris, né? Em destaque gigantesco para o Benjamin. Fiquei realmente, assim, em choque com a qualidade dele. E Benjamin, Alisson e Alex, tá? O Alex também foi muito bem no jogo. Acho que são 3 nomes da gente ficar de olho, né? Que foram muito bem hoje. E é isso, gente. Que a gente siga apoiando a base, entendeu? Durante esse campeonato. Que o Campeonato Gaúcho está aí para isso. A gente não consegue testar a base em momento nenhum mais, a não ser esse. Então, vamos dar uma, sabe? Vamos botar o gauchão no lugar que é o gauchão. Quem sabe, né? Deixa lá e deixa os guri, vamos dar aqui, vamos dar rodagem, vamos dar confiança. E essa vitória deu muita confiança para esses guris, foi bem importante para eles, tá? Por mais que seja o Novo Hamburgo, que seja obrigação ganhar em qualquer sub da vida, mas é isso, tá? Vitória importante, vitória para dar moral para os guris, e ganhamos, né? Estreamos ganhando do Novo Hamburgo. Não fizemos 4-0, tudo bem, mas também jogamos com sub-20. Se jogássemos com os titulares, quem sabe, né, como tá o time aí. Mas é isso, tá? Sigamos apoiando, quem puder ir ao Beira-Rio vá. E é isso, ó. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.